A paz do Senhor, povo de Deus, está tudo bem com vocês? Está tudo bem com vocês, meus queridos e amados irmãos? Eu quero desde já agradecer a cada um desses inscritos, cada um dos inscritos desse canal. Que Deus, assim, meus irmãos, derrame chuva de bênção sobre as vossas vidas, sobre os vossos lares. Amém. Meus queridos e amados irmãos, eu estava vendo aí um vídeo do Greiso, né? Meus irmãos, eu quase... Meu Deus do céu, que coisa, hein? Fiquei aqui assustado. Fiquei aqui assustado com o que eu vi ele falando. Glória a Deus. Fiquei aqui assustado, meus irmãos, porque eu ouvi ele falando que tem uma pastora aí que se está afastada da Assembleia de Deus e que ela falou para ele que lá na Assembleia de Deus, onde está o pastor Samuel Mariano, ele disse que lá tem uma tabela de preço para quem vai ser ungido, para um preço para um pastor, um preço para um presbítero e por aí vai, né? Meus irmãos amados, fiquei assustado com isso. Eu fiquei de não acreditar que isso esteja acontecendo no meio do povo de Deus. Meus irmãos, eu vejo o vídeo desse jovem aí, não é por nada, porque quando eu vejo o que ele era no passado e o que ele é nos nossos dias, então passo a entender que foi realmente poder de Deus na vida desse jovem, né? Transformou este jovem completamente, glória a Deus, e creio que Deus ainda está fazendo assim a obra na vida dele, porque Deus faz a obra na vida de todos nós. Deus, ele vai nos lapidando cada vez mais, até a gente ficar um vaso na mão dele, né? Um vaso perfeito. Então Deus já fez a obra na vida desse jovem e continua ainda fazendo, né? Meus irmãos amados, glória a Deus, tem pessoas que se levantam, né, contra o jovem, porque o jovem é um jovem corajoso, tá aí combatendo as coisas erradas, né? As coisas erradas. E aí, em vez dessas pessoas glorificar a Deus pelo que Deus fez na vida desse jovem, glorificar a Deus junto conosco, não. Fica se levantando contra, né? Glória a Deus, infelizmente. Por quê? Porque o jovem está combatendo as coisas erradas. Uma das coisas que ele estava aí combatendo é sobre a Joelma, né? Cantora Joelma. Que fica falando que é crente, né? Quer dizer que o jovem não está certo? O jovem não está certo combater essas coisas? Eu não vejo nada de errado nisso, dele estar combatendo essas coisas. Porque, meus irmãos, todo mundo agora quer ser crente. A pessoa está lá em cima do palco, cantando, fica falando que é crente. Se está lá jogando seu futebol, diz que é crente. Essas pessoas, elas estão, meus irmãos, querendo colocar confusão no meio do evangelho, né? E a palavra de Deus diz que Deus não é Deus de confusão. O que a palavra de Deus nos ensina é que para ser um servo dele, um seguidor dele, é necessário que a pessoa renuncie o pecado, abandone as coisas do mundo. Caso contrário, a pessoa não pode ser um servo dele. E por que essas pessoas, então, ficam por aí dizendo que é evangélico, que é crente, jogando bola, e cantando música do mundo, se rebolando em cima do palco? Quer dizer que o jovem está certo, combater essas coisas. Não vejo nada de errado nisso.
Glória a Deus. Graças a Deus. Meus irmãos, e quanto ao Samuel Mariano, meus irmãos, eu estou assim escandalizado, né? Porque se essas coisas estão acontecendo lá onde ele está, por que que ele não foge? Porque eu sei que essas coisas aí pode ser não sei, né? Não estou lá para saber. Mas de repente pode ser pessoas que estão acima dele que estão inventando essas coisas, né? Mas se for outra pessoa que esteja fazendo essas coisas, pessoa que está acima dele, por que que ele não foge dessas coisas? O servo de Deus que é sincero, ele foge. Ele não pratica essas coisas. Meus irmãos, estou assim assustado com o Samuel Mariano. Samuel Mariano, uma pessoa que eu tinha ele assim como um grande ganhador de alma, né? Ele ia nos presídios e através do seu louvor, muitas pessoas aceitavam Jesus Cristo como seu Salvador. Glória a Deus. E quando ele agora está assim envolvido nesses escândalos, né? Porque isso é escândalo. Quando que já se viu você ungir uma pessoa, cobrar, né? A não ser, meus irmãos, que isso também seja a pessoa que inventou, né? Nós não temos assim a certeza. Mas, segundo o Greiso, foi uma pastora que está afastada que falou essas coisas, né? E a pessoa não se afasta assim à toa, né? Quando a pessoa vem se afastar, é porque muitas coisas a pessoa já viu. Viu e ouviu e passou por elas, né? Então a pessoa acaba não resistindo e acaba voltando para o mundo. Então eu confesso que estou assim muito escandalizado com esse pastor aí, porque eu tinha ele como um grande ganhador de almas. Meus irmãos, eu quero ler aqui no capítulo 5 do profeta Isaías. Eu quero ler aqui no capítulo 5 do profeta Isaías, do versículo 1 até o versículo 3, que diz assim: Agora cantarei ao meu amado um cântico de meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha em um outeiro fértil, e a cercou e a limpou das suas pedras, e a plantou de excelente vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Glória a Deus. Olha aqui, meus irmãos, Deus falando aqui com o povo de Israel. Meus queridos e amados irmãos, Israel foi uma nação assim privilegiada por Deus, porque foi uma nação assim chamada para salvação, enquanto as outras nações não tiveram esse privilégio. Israel foi muito privilegiado por Deus, e aqui Deus está mostrando o carinho que ele tinha para com Israel. Deus chegou até mesmo a colocar uma torre. Para que essa torre, meus irmãos? Para que serve essa torre? Essa torre é para que alguém lá de cima ficasse cuidando de Israel, vendo quem ia mexer com Israel. Essa torre servia para isso.
Esse era o cuidado, esse era o amor que Deus tinha por Israel. Mas Israel, meus irmãos, em vez de dar frutos bons, começou agora a dar frutos maus. E Deus então agora começa a falar com Israel. Começa a falar por essa parábola, né? Dizendo que plantou uma vinha e que esperava que essa vinha desse fruto, e ela frutos bons, e ela veio a produzir frutos maus. Glória a Deus. Isso aconteceu com Israel. Nos nossos dias, meus irmãos, não está sendo diferente. Olha aí como começou esse Samuel Mariano, ganhando alma, dando grandes testemunhos. E olha aí o quanto escândalo que ele vem dando no meio do Evangelho. E assim são muitos nos nossos dias. Mas ai daqueles que estão dando escândalo no meio do Evangelho. Ai daqueles que Deus chamou para uma grande obra e eles, meus irmãos, começaram a voltar para trás, a dar escândalo. Ai deles, porque Deus diz na sua palavra que ele não tem ninguém o culpado como inocente, e nem o inocente como culpado. Deus diz na sua palavra que ele não vai ter o culpado como inocente, e nem o inocente como culpado. Essas pessoas que elas estão fazendo essas coisas, elas conhecem a palavra de Deus. Elas estão fazendo isso porque começaram a voltar para trás, começaram a se corromper. Mas Deus não chamou essas pessoas para isso. Deus chamou essas pessoas para que elas dessem fruto, e frutos bons, não é frutos maus, como Israel começou a dar frutos maus. Meus irmãos amados, que coisa terrível está acontecendo nos nossos meios. Glória a Deus. Graças a Deus. Então fica aí, meus irmãos, um alerta deste vídeo para a sua meditação. Se você é novo por aqui, se inscreva nesse canal, deixe o seu like, ative o sininho das notificações, para que assim você possa receber mais vídeos. Amém? Que Deus assim vos abençoe.